Muito bem, prazer em conhecê-los. Sou o professor Luiz. Bem-vindos aqui ao Master. Nós estamos começando uma turma focado no concurso para cargo interno do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Apesar da expectativa ser um concurso para técnico, nada impede que venham de analista. A gente não tem aí efetivamente o edital para a próxima prova, né? A prova anterior usou a expressão técnico do Tribunal de Contas, técnico superior do Tribunal de Contas, mas o técnico superior é como se fosse um analista, não tem nenhum tipo de diferença, exigindo, regra geral, o terceiro grau de formação em qualquer área. Então, é um concurso que a gente vai ter que esperar para ver, efetivamente, como virá os moldes do edital, qual a instituição vai fazer a prova, isso mexe muito na formação para se preparar para o concurso. Bom, na prova anterior, a matéria Direito Administrativo foi a mais extensa oferecida, tá? Então, por exemplo, isso daqui é a parte da matéria de Direito Administrativo, é a folha inteira. Ainda tem uma parte aqui na folha anterior. As outras, normalmente, não passam de meia página, tá? Por exemplo, aqui o Direito Financeiro, só essa parte aqui. De noções de informática, ó, outra parte pequena, né? Constitucional já foi um pouquinho maior, mas também é só meia página, quer dizer, então o direito administrativo realmente ele pegou pesado, trazendo toda a matéria. E ao trazer a matéria, quase que completa, de direito administrativo, uma lembrança também muito importante, né? Você sabe que o direito administrativo tem as suas regras em âmbito federal, em âmbito estadual e em âmbito municipal. Você vai ter que adaptar todo o seu estudo ao município do Rio de Janeiro. Quer dizer, então nada de abrir inicialmente a Constituição da República, deixa para o professor de Constitucional falar da Constituição. Você vai abrir em matéria de direito administrativo a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, que é ela que vai te dar a estrutura municipal que você vai lidar, não só profissionalmente ao passar no concurso, como estudar para passar para este concurso público. Então esse alerta é sempre importante. Pelo edital anterior, nós vimos uma nítida preferência à leitura de José dos Santos Carvalho Filho. José dos Santos Carvalho Filho, manual de Direito Administrativo, editora Lumen Juris. Aliás, minto, já mudou, vai para Atlas, né? José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, editora Atlas. É um livro grande, ok? Porque a matéria é grande, não tem que ter medo de livro grande tem que saber usar, não é isso? Agora, é um autor confiável, né? Eu volto a insistir, se você tem aí o seu livro de administrativo e já tem a frequência de estudá-lo, continua, não tem que mudar nada. Ao ler o edital, é que eu vejo expressões típicas de autores aqui do Rio. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os autores falam características do ato. O pessoal de São Paulo fala atributos do ato. O pessoal aqui do Rio de Janeiro fala elementos do ato. O pessoal de São Paulo fala requisitos do ato. E no edital tá características e elementos. Típica expressão de autores aqui do Rio de Janeiro, ok? O que é muito comum em prova municipal, prova estadual, você adotar essa técnica, tá? O último concurso, quem fez essa prova foi um órgão da Polícia Militar, acreditem, um órgão da Polícia Militar que organiza concurso público aqui do Rio de Janeiro. Mas e nem isso a gente sabe, quem vai assumir essa prova, né, na próxima feitura que o edital não saiu. Pode vir uma instituição de outro estado fazer a prova, né? Por exemplo, a prova da magistratura aqui do Rio de Janeiro, a tal de VUNESP que vem fazendo, é um órgão de São Paulo. E provavelmente vai usar toda a literatura de São Paulo, que eles estão acostumados, seus professores têm mais proximidade. Então são coisas que você tem que ficar atento. Vale a pena, se você não tem um livro, esperar um pouco para sair o edital, chegar a essa conclusão, se realmente é o livro mais adequado ou não do Carvalhinho. Agora é um livro geral, tem toda a matéria, vai te preparar para todo e qualquer concurso público no Brasil inteiro, quer federal, quer estadual, quer municipal. Então é uma bela aquisição, uma leitura fácil, por isso que se chama manual, inclusive, de Direito Administrativo, tá? Bom, nós vamos ter 3 encontros de Direito Administrativo, eu vou procurar de imediato no primeiro, te mostrar a estrutura da administração pública, a organização da máquina, trabalhar com a lei orgânica para confirmar a organização da máquina administrativa que nós vamos apresentar, ok? E de quebra, já trazer o regime de contratação do pessoal, que é uma indagação muito importante, prevista também expressamente no nosso programa. Então,
Então chama a sua atenção que, com a Constituição de 88, a estrutura administrativa brasileira sofre grande alteração. E a Constituição pediu o enxugamento da máquina, a diminuição da máquina. Daí a origem da tão conhecida por todos desestatização, né? Programa Nacional de Desestatização tem origem com a Constituição de 88. Vide que quem fez o primeiro Programa Nacional de Desestatização foi o governo Collor, né? Primeiro governo eleito pós-88. E a desestatização praticamente contaminou todos os entes da federação. Os municípios nem tanto. Os municípios nunca cresceram de tal monta como a União cresceu, como o Estado cresceu. Mas, teoricamente, todos no contexto de diminuição da máquina. Isso fez uma transformação significativa na estrutura administrativa. Por quê? Porque o Estado deixa de ser executor e passa a ser controlador. Passa a ser, para usar a palavra da moda hoje, regulador, né? As agências reguladoras, o Estado regulador. Antes o Estado fazia tudo, o Estado do bem-estar social, né? Ele botava todo mundo embaixo de seus braços e tal, e resolvia fazer tudo. Só que com o passar do tempo nós percebemos que o Estado é péssimo executor, né? Tudo que o Estado faz, normalmente você não gosta. Está lembrado de algum serviço público que o Estado lhe atendeu adequadamente? E quando ele te atende adequadamente, você nem acredita, né? Fala, meu Deus, não acredito, tá funcionando. Mas é que não é assim, né? Chega em casa, conta pra tudo. Cara, você não acredita, olha, eu fui lá e deu certo, deu tudo certo, resolvi o problema, né? Quer dizer, você fica até estarrecido que funcionou. Então, qual é o contexto? Já que você não funciona, sai daí, pô. Deixa de ser executor. Estou lembrado de um site, vão lembrar, que, creio eu, foi plantado até pelo próprio governo para fomentar essa desestatização e ter menos resistência. O site chamava-se Eu Odeio a Telerge. Estão lembrados disso? A Telerge era uma porcaria, né? Tudo bem, que era um momento ou outro de tecnologia e tal, podemos até dar um desconto, mas a Telerge era um horror. Comprar uma linha telefônica era quase que um mercado negro, você se escondia, né? Pegava, saía correndo com o telefone, né? Aí torcia para o cara aparecer lá para instalar. Então você odiava a Telerge era uma empresa estatal, né? Uma empresa estatal aqui do Rio de Janeiro, né? Ligada no sistema Telebrás. Aí o que eles fizeram? Cumpriram o mandamento constitucional. Saia daí, porque você é péssimo executor. Aí fizeram a desestatização da Telerge. E quando o Estado sai da execução, o que acontece? Entra, a palavra da moda, um parceiro no lugar do Estado, porque alguém tem que prestar o serviço, né? O Estado é péssimo, mas o serviço tem que continuar. Então o Estado sai de cena e entra no lugar dele os concessionários de serviços públicos. Quer dizer, o Estado desestatiza o sistema Telebrás e a Telerge aqui no Rio de Janeiro e aparecem Oi, Vivo, TIM, Claro, concessionários de serviços públicos, que teoricamente nos falaram que tem eficiência, né? Nunca se esqueçam dessa palavrinha, ela vende com a beleza e concurso. Sai o Estado ineficiente e entra o empresariado eficiente, ok? O que é uma verdadeira mentira, né? Que o país que abandona o sistema educacional não tem eficiência nem no setor público nem no setor privado. E a prova que isso é uma mentira, eu pergunto, já viram algum site Eu Amo a Vivo? Eu Amo a Oi? Eu estou apaixonado pelo teleatendimento da Claro? Já viram isso? Não tem, né? Então você vê que é uma porcaria, igual a Telerge era uma porcaria, concordam? Mas nos venderam essa ideia, né? Deixa o empresariado chegar, eles são eficientes e tal, uma beleza, uma maravilha. E foi o que aconteceu. Então essa foi a reformulação do Estado. Aí perguntaram assim, pô, mas se o Estado não vai mais executar, o que o Estado vai fazer então? Ele vai regular, ele vai fiscalizar. Não é à toa que para regular os parceiros do segundo setor, que a gente chama, já vou até mencionar com mais detalhe, os concessionários, em matéria de telecomunicações, o Estado cria a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Então esse é o papel do Estado. É o que a gente chama hoje, e o governo FHC usou essa expressão oficialmente, Estado gerencial. O Estado gerencial brasileiro possui 3 setores. O primeiro setor do Estado gerencial é a própria máquina administrativa, aquele que foi, teoricamente, enxugado. O primeiro setor é a chamada administração pública, com aquela famosíssima divisão, administração direta e administração indireta.
Então, insisto, teoricamente, aquela parte da estrutura do governo que foi enxugada. Porque as empresas estatais estão todas aqui na indireta, a gente vai pontuar isso. E o alvo da desestatização foram as empresas estatais, né? Então você vende, enxuga o primeiro setor, né? Contém o gasto público, né? E sobra dinheiro, faz superávit, palavra do momento, né? Importante, que direito financeiro também é um programa importante da prova. Faz o superávit fiscal, pedido pela lei de responsabilidade fiscal. E com esse superávit, você como cidadão espera o quê? Que eles venham investir em saúde, educação, segurança, mas não. Infelizmente o superávit é para pagar a dívida pública, que ainda é impagável. Ou já está paga e estão nos enrolando. É a minha conclusão, uma ou outra, né? São os dois, ou já está pago e a ciranda financeira está nos enrolando, ou ela realmente é impagável. Então o dinheiro serve para isso, mas amém, tem que pagar, né? Quem mandou fazer dívida tem que pagar. De qualquer maneira, esse é o setor do qual vocês estão querendo entrar. Porque nós já vamos pontuar, o Tribunal de Contas do município está na atuação direta do município do Rio de Janeiro, como um órgão independente. Tá? Ele não faz parte do executivo, ele não faz parte do legislativo, ele não faz parte do judiciário, ele é um órgão independente e se encontra na atuação direta do município do Rio de Janeiro. Então o seu concurso público é para cá, para a administração direta do município do Rio. Esse é o seu alvo, ok? Muito bem. Se eu enxuguei o primeiro, alguém apareceu para substituir o Estado. Esse alguém, o exemplo clássico, apareceu no segundo setor. O segundo setor é uma parceria com a iniciativa privada com fins lucrativos. A professora Di Pietro, outro ótimo livro, Maria Silvia Zanella Di Pietro, também editora Atlas, tá? Curso de Direito Administrativo, fala que é uma parceria com o mercado. Esse nome é perfeito, né? Iniciativa privada com fins lucrativos é uma parceria com o mercado. Essa parceria é incentivada pela nossa Constituição de 88, já que ela que pediu a saída do Estado, a sua diminuição. Olha, o artigo 175 de nossa Constituição de 88. Detalhe aí, para quem não é da área jurídica, tá? Eu me recuso a falar CF, que é perfeitamente possível, não é irregular, Constituição Federal. Eu uso a expressão Constituição da República Federativa Brasileira. Porque pensa bem, Constituição Federal dá a entender que ela só vale para a União, né? Ela vale para a União, para o Estado e para o município. Então ela não é uma Constituição Federal, ela é uma Constituição da República Federativa Brasileira. É bobagem, é apenas uma questão de zelo, mas cuidado que eu volto e meio boto CRFB, esqueço de explicar, né? E quem não é da área jurídica fica questionando o que é isso, tá? Então é Constituição da República, tá? Constituição Federal é a mesma coisa. Vale a leitura, vamos lá? Artigo 175 de nossa Constituição. Diz assim, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente é via primeiro setor. Ele mesmo faz a atividade. Diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Sempre através de licitação, você vai escolher o parceiro privado. E o parceiro privado vai ser ou concessão ou permissão de serviço público. Hein? Eu também não gosto desse púlpito, não. Prefiro a mesa, tá? Mas é pesado. Tá? Então, olha aqui. A delegação de serviço público, via licitação, ora concessão, ora permissão de serviço público. São os dois vínculos. Por isso, concessionário de serviço público, permissionário de serviço público. É a iniciativa privada substituindo o governo, assumindo tal atribuição. Ok? Agora, esse setor tem fins lucrativos. Foi criado e está vendendo com a beleza em concurso público o terceiro setor do Estado Gerencial Brasileiro, que é outra parceria
Palavra da moda, é outro parceiro. O Estado diminui seu tamanho e geram parcerias. Essa outra parceria do terceiro setor é com a sociedade civil sem fins lucrativos. Enquanto aqui é com fins lucrativos, o parceiro vem aqui para ganhar dinheiro, o parceiro ali aparece sem a intenção de ganhar dinheiro. Por isso aqui nós temos as ONGs ou, se quiser, agora está na moda falar, OSC, Organização da Sociedade Civil. Tá? Rigorosamente sinônimo, organização não governamental ou organização da sociedade civil. E essas parcerias você tem de vários tipos. Um exemplo bem clássico dessas parcerias, os tão famosos convênios entre o governo e uma ONG, entre o governo e uma OCIP, uma OS, e assim vai, são vários nomes que existem. Por isso, convênio é um nome genérico, mas eu chamaria a sua atenção para dois sistemas. Sistema OS, de organização social, e sistema OCIP, de organização da sociedade civil de interesse público. Estão dominando hoje em dia as parcerias do terceiro setor. Qualquer ONG pode celebrar um convênio com o governo. Mas a ONG qualificada OS, a ONG qualificada OCIP hoje estão saindo na frente para buscar tais parcerias. Ok? E gostaria de chamar a atenção que só isso já resolve questão de concurso público. O vínculo da OS com o governo, contrato de gestão. E o vínculo da OCIP com o governo, termo de parceria. Ok? Então, uma OCIP se relaciona com o governo, assinando um termo de parceria. Uma OS se relaciona com o governo, assinando um contrato de gestão. E casca de banana famosa. Contrato de gestão não é contrato. Coisas que acontecem no mundo jurídico, ok? Contrato de gestão não é contrato. Contrato de gestão está mais para sinônimo de convênio do que para contrato administrativo. Tá? Então, teoricamente, a gente chamaria todos esses três aqui, ó. Contrato de gestão, convênio, termo de parceria e qualquer outra figura seriam atos administrativos complexos. Ok? Por isso, contrato de gestão não é contrato. É um ato administrativo complexo, apesar do nome ser contrato de gestão. Convênio é um ato complexo. Termo de parceria é um ato complexo. E qualquer outro vínculo que apareça com o terceiro setor. Ok? E como vem crescendo a importância aí esse terceiro setor do Estado gerencial brasileiro. Agora percebam, antes de cair no primeiro setor e falar da estrutura administrativa bem tradicional, queria lhe mostrar que a nossa lei orgânica do município do Rio de Janeiro, e anota aí, leitura obrigatória para esta semana, artigos 133 a 153. Artigos 137 a 153. Vai te falar de toda essa estrutura que está aqui no quadro. Tá? Olha aqui, capítulo 1, título 4, da administração pública. Capítulo 1, disposições gerais. Capítulo 2, da administração direta. Capítulo 2, seção 1 da administração direta. Capítulo 2, seção 2 da administração indireta. Seção 3 da administração fundacional. Vou ter que fazer uma explicação. Antigamente tinha essa separação, hoje fundação está aqui dentro da indireta. Então, praticamente, não existe mais essa separação. Tudo indireta. Seção 4 dos serviços delegados. Aí fala de concessão e permissão. E seção 5 dos organismos de cooperação. Repetindo, tirando as seções e trazendo os artigos, que é mais fácil para você pegar. Disposições gerais do 137 ao 140.
Administração direta, 141 e 142. Administração indireta, pegando as fundações, 143 a 147. Serviços delegados, 148 a 151, segundo setor. E organismos de cooperação, terceiro setor, 152 e 153. Então tem que ler, tem que procurar decorar esses artigos, desculpe a franqueza, tem concurso múltipla escolha, tem muito disso, o cara vem aqui no artigo da lei orgânica, joga lá o caput da questão e a resposta está aqui. Tá? Então, é leitura obrigatória da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, artigos 137 a 153, que faz exatamente essa estrutura administrativa que nós estamos trabalhando. Ok? Então, o município do Rio de Janeiro, seguindo o modelo tradicional de toda a estrutura administrativa brasileira, hoje tem o primeiro setor, que é a máquina propriamente dita, a parceria com o segundo setor com fins lucrativos, concessão e permissão, muito ligada a serviços públicos, né? E a parceria com o terceiro setor, organizações não governamentais colaborando com o governo. Tá? E olha, se você tiver tempo, porque é aquela história, tem que esperar sair o edital, né, ver como é que vai ser essa transformação, mas eu pediria aqui no terceiro setor que você procurasse pelo menos uma leitura inicial, ver do que se trata, a lei 13.019 de 2014. Lei 13.019 de 2014 é a Lei Geral de Parcerias Voluntárias, que é exatamente isso aqui, são parcerias voluntárias com a organização da sociedade civil. Tá? Essa lei nasceu com uma vacatio legis, isto é, ela não entrou em vigor, né? Deram 90 dias, aí veio uma MP, mudou, deram 360 dias. Aí assim que entrar em vigor agora, em 27 de agosto, veio outra MP e empurrou para 540 dias, ela só vai entrar em vigor no final deste ano. Tá? Então, provavelmente, aí, o edital pode sair exatamente no momento que ela entrar em vigor e aí ela já entra no contexto. Tá? Até porque ela já existe, né? Ela tem vigência, ela não tem vigor, né? Ela não tem aplicação. Uma lição clássica lá do direito constitucional. A lei já existe, tem vigência, mas não pode produzir efeitos porque tem a tal vacatio legis para ela entrar em vigor. Essa lei regulamenta exatamente isso aqui. Aliás, é essa lei que fez essa expressão ganhar força. Organização da sociedade civil. Parcerias voluntárias com a organização da sociedade civil. E a expressão ONG está caindo. Não vai cair em desuso porque é absolutamente comum. Por isso que eu deixo até bem claro. Mesmíssima coisa. Não tem diferença nenhuma entre ONG e OSC. É a mesma coisa. Questão só de gosto. Tá? Uma ONG é uma OSC é uma ONG. Não tem diferença nenhuma. Muito bem. Feita essa apresentação dos três setores, eu vou cair no primeiro. Apesar dele ter sido enxugado, é o que mais chama atenção. Então, vou refazer o quadro para te apresentar a estrutura do primeiro setor e trabalhar regime de contratação do pessoal. Vamos refazer então o quadro, trazendo o primeiro setor do Estado gerencial com mais detalhe. Como já apresentei, né, ele se divide em direta e indireta. Né? Pois bem, eu vou propor uma diferença na apresentação, mas eu vou acabar caindo na direta e na indireta. Olha aqui. Primeiro setor do Estado gerencial, vou tirar lá aqui também esse Estado gerencial, para ganhar mais espaço. Primeiro setor é a própria administração pública. E podemos dizer que ele se divide em dois grupos. Um grupo formado por pessoa jurídica de direito público, e com certeza a grande maioria, se eu estou falando de administração pública, né, eu vou encontrar pessoas jurídicas de direito público. Mas é bom lembrar que no primeiro setor eu também vou encontrar, por mais estranho que possa parecer, pessoa jurídica de direito privado.
E essa chama atenção, porque essa não é parceira. Essa integra, está no primeiro setor. Parceira é segundo, parceira é terceiro. Ela está dentro da máquina. E chama atenção, porque vejam, uma pessoa de direito privado dentro da administração pública. Causa espécie, né? Causa espécie. Mas olha, tradicional, sempre existiu. Tá? Não é nenhuma novidade, não é nenhum susto, é apenas uma curiosidade. Tá? E é claro, em um menor número. Porque se eu vou falar da administração pública, é claro que eu vou encontrar o maior número de pessoas jurídicas de direito público. Por isso, vou até começar por elas aqui. Duas perguntas básicas. Onde estão e quais são? Onde estão as pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública? Em um lugar só. Na administração indireta. Na administração indireta. Quais são? Quais são as pessoas de direito privado que integram a administração indireta brasileira, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal? São duas. A mais conhecida, empresa estatal. A empresa estatal. Sempre bom lembrar, né? Empresa estatal é um gênero. Que se divide em 4 figuras. Empresa pública, como SCT, Caixa Econômica Federal, e sociedade de economia mista. Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, ok? Bem tradicionais, as empresas estatais. Só que essas duas figuras criam as suas famosas subsidiárias e controladas. E aí estão as 4 variações do gênero empresa estatal. Empresa estatal, empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiárias e controladas. Todas essas 4, pessoas jurídicas de direito privado. E para guardar essas figuras, consulte o artigo 37 da Constituição, inciso 19 para empresa pública e sociedade de economia mista, 20 para subsidiária e controlada. Ele vai te elencar essas 4 figuras e ainda vai dizer como elas são criadas, que é uma perguntinha muito comum em concurso público. Todas são criadas por lei autorizativa. Mas lá você vai encontrar no 19, empresa pública e sociedade de economia mista, e no 20, subsidiária e controlada. São as 4 empresas estatais que nós temos, todas pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Muito bem. Ao lado da empresa estatal, vamos ter a Fundação Pública de Direito Privado. Aí você pode pensar assim, pô, você está no grupo de pessoas de direito privado, é óbvio que essa fundação pública é de direito privado. Concordo com a crítica, com a sua conclusão. Mas você vai ter que escrever sempre fundação pública de direito privado. Por quê? Porque nós vamos encontrar a fundação pública de direito público. Isso é confuso, o examinador gosta da confusão, ok? Então você tem que ficar atento. Vamos ter fundação pública tanto aqui, como pessoa de direito privado, quanto lá, como pessoa de direito público. Então, mesmo estando no grupo pessoa de direito privado, eu estou pontuando fundação pública de direito privado. E chamaria a sua atenção que esse tema foi resgatado em 2012 por uma lei da União, que chama a atenção do Brasil inteiro. Tá? Que, diga-se passagem, ainda não aconteceu no município do Rio, quando a União regulamentou a famosa
previdência complementar do servidor público, a União criou uma tal de FUNPRESP. Com N, Epa, vamos começar de novo, para ver se vai no tranco. Vamos lá. Criou a FUNPRESP, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Federal, Lei 12.618 de 2012. E a FUNPRESP diz expressamente o artigo 4º, parágrafo 1º, é uma fundação pública de direito privado. Detalhe, a FUNPRESP não vale para o município do Rio, né? Vale só para a União. Detalhe, o Estado do Rio criou sua previdência complementar, nos mesmos moldes, mas também não vale para o município do Rio, só vale para o servidor estadual. Nos mesmos moldes, a título de exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, é a Lei 6.243 de 2012 também. 6.243 de 2012, e no Rio de Janeiro chama-se RJ-Prev. Ok? Faltou o município criar. O município do Rio ainda não regulamentou sua previdência complementar. Então não tem previdência complementar no município do Rio de Janeiro. Bom, mais um motivo para fazer prova para o município do Rio. Porque é bom lembrar, com a previdência complementar já instituída, que já aconteceu no Estado e na União, o servidor agora passa a ter o teto do INSS para se aposentar. Então não é uma boa para quem pretende ingressar no serviço público. Na União e no Estado, você inevitavelmente hoje vai cair na previdência complementar. E vai ter teto igualzinho ao do INSS, aí 4.600, ok? Então, por exemplo, a expectativa, imagine, se já tivesse no município a previdência complementar, diz aí a mídia, né, que o vencimento aí de técnico superior aí do TCM vai ser de 8.000 alguma coisa. Ao se aposentar, meu irmão, vai cair para 4.600. Porque a aposentadoria, onde tem previdência complementar, agora é o teto do INSS. Então, de certa forma, é um desestímulo, né? Apesar de que a aposentadoria está muito longe e tal, mas enfim, né? É aquela história, todo mundo ganha aposentadoria ganhando mais do que isso, né? Que é típico do serviço público, né? Mas, cuidado, o município ainda não criou. Então é legal, é uma boa, o que torna mais atrativo ainda tal concurso. Mas quando a União cria, chama a atenção de todo mundo, concorda? A União é a União, todo mundo fica atento. E ela criou em 2012 a FUNPRESP e afirma que é Fundação Pública de Direito Privado. E isso é importante, porque essa Fundação Pública de Direito Privado praticamente tinha desaparecido. Por exemplo, dos grandes autores da matéria, Celso Antônio Bandeira de Mello, editora Malheiros, afirma que essa fundação não foi recepcionada pela Constituição de 88, que ela nem existe mais. Ele não fez nenhum comentário ainda sobre a FUNPRESP, tá? Está devendo. E já editou em 2013, 2014, 2015 e se recusa a fazer algum comentário. Ok? Então era uma coisa polêmica que agora eu tenho um exemplo oficial e muito importante que fala de servidor público. Por isso quero deixar bem claro, o município do Rio ainda não tem previdência complementar, ainda não a criou. Tá? Muito bem, então aí estão as pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração pública indireta. Vamos ver quais são as pessoas jurídicas de direito público encontradas no primeiro setor.